meninas! Hoje eu vou falar de hábitos e eu vou te falar de 3 hábitos que transformaram a minha vida, que fizeram eu ter uma análise profunda, que fizeram eu ter autoconhecimento e fazer com que eu tivesse outros comportamentos. Vocês já ouviram falar em hábito angular? Não? O hábito angular é aquele hábito que você implementa na sua vida e ele transforma outros aspectos na sua vida. Como, por exemplo, você resolve começar a praticar uma atividade física. E, consequentemente, você vai mudar a sua alimentação também. Então, esse é o chamado hábito angular, que ele traz um resultado para você e transforma outros aspectos na sua vida. O primeiro hábito que eu incluí na minha vida, que eu não tinha prática, aliás, eu nem tinha conhecimento que era tão importante assim na nossa vida e que ele faz uma diferença total. Esse primeiro hábito é ler a Bíblia, isso mesmo. Eu sempre tive Bíblia em casa, eu sou católica, mas eu nunca tive a curiosidade ou a necessidade de abrir a Bíblia para ler. E eu sempre gostei de livros. E eu fui pesquisar sobre como ler livro automaticamente, ter uma compreensão melhor dos livros, como interpretar. E eu vi, passando as informações, eu vi um vídeo de alguém falando que o primeiro livro que nós devemos ler na vida é a Bíblia, que ela tem todos os ensinamentos que nós precisamos para evoluir, para nos tornarmos melhores, para nos conhecer, para buscarmos soluções, às vezes, para aquele problema que você acha que é impossível de solucionar. Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, ler a Bíblia, mas é tão complexo. Apesar de eu nunca ter tentado ler para entender. Aí eu falei, vou começar a ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia a mensagem, eu não conseguia absorver aquelas informações que eu lia diariamente. Aí eu deixei de ler novamente. Aí eu falei, não vou ler, porque eu não entendo, então eu acho que não tem necessidade, eu não preciso. Eu buscando informações novamente em como ler a Bíblia, para ver se eu poderia voltar a ler, entender melhor. Deram uma dica, eu começar pelos provérbios, que seria mais fácil entender, que é uma mensagem assim mais direta, mais fácil de você compreender. E eu comecei a ler pelos provérbios, então eu lia só pela manhã. Cada provérbio eu colocava referente ao dia daquele mês. Então eu comecei a ler e comecei a entender ali as mensagens dos provérbios. E eu comecei a perceber também que eu estava começando a mudar o meu comportamento. Aí eu falei, opa, tá me trazendo coisas positivas para minha vida, eu leio a Bíblia todos os dias. Aí eu fui pesquisar mais a fundo, como ler a Bíblia, como você interpretar, né, as mensagens, como você fazer análise daqueles capítulos, daqueles versículos ali que tinham na Bíblia. Aí eu comecei a anotar, eu começava a ler um capítulo, um versículo e começava a anotar para me interpretar da melhor forma possível para mim e me adaptando, né, a mensagem da Bíblia, o que ela traz para a gente, o que a gente pode transformar em nossas vidas ali para o dia a dia, aquela mensagem que a gente está recebendo para que a gente possa ter resultados melhores. E por que eu comecei a procurar a mudar alguns hábitos na minha vida? Porque eu entendi que nós temos hábitos bons e hábitos ruins na nossa vida. Que todo ser humano tem hábitos bons e hábitos ruins. Só que eu queria entender quais os hábitos que eu poderia incluir na minha vida ou tirar da minha vida para que eu pudesse sair daquela mesmice, para que eu pudesse evoluir. Porque eu estava me sentindo assim tão pequena, eu estava se sentindo paralisada, parecia que minha vida não progredia, eu dava um passo para frente, 2 para trás. E eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer, quais eram os hábitos, eu já tinha conhecimento que era hábito, quais hábitos que eu poderia incluir e para que a minha vida melhorasse, para que eu não pudesse cair no fundo do poço, para que eu não pudesse ficar pior do que eu já estava. E ler a Bíblia foi o primeiro hábito que eu incluí ali na minha vida, que eu não tinha
né, o hábito de ler a Bíblia diariamente, todos os dias. E eu passei, isso já tem mais de um ano, mais ou menos. Eu comecei a ler a Bíblia e devagarzinho, né, entendendo, lendo uma passagem, aí anotando, fazendo a minha interpretação, às vezes errada. Aí eu buscar informação para ver se realmente coincidia com a análise que eu tinha feito ali daquela passagem que eu tinha lido. O que eu posso falar é que a partir daquele momento que eu tomei essa decisão de incluir a leitura da Bíblia na minha vida, a minha fé só fortaleceu. Porque a fé é você acreditar em algo que você não está vendo, né? No impossível. E a minha fé fortaleceu. Os meus dias melhoraram. Eu tenho os dias ruins? Tenho, todo mundo tem, né? Nós não vivemos só em mar de rosas, só em felicidade. Mas esses dias ruins, eles se tornaram mais leves. Porque eu posso falar hoje que eu tenho um Deus maior. Que eu tenho um Deus do impossível ao meu lado. Que eu tenho uma intimidade com Deus, de conversar com Ele diariamente. E entregar para Ele a minha vida, entregar para Ele a minha família, entregar os meus problemas, que só Ele que pode e tem esse poder, né, de solucionar, de resolver, de dar resposta. E eu indico para quem esteja passando por algum problema emocional, por algum problema financeiro ou por algum problema pessoal que você acha que não tem aquela possibilidade de resolver, começa a ler a Bíblia, começa a te entregar para Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, de acreditar que tudo é possível na vida, que se você buscar meios de você transformar a sua vida, transformar os seus resultados, você consegue. Você pode chegar onde você quiser, mas para isso você tem que estar alimentada de oração, alimentada de amor, alimentada de esperança, de fé. Isso você só vai conseguir isso através da tua aproximação com Deus, seja através da leitura da Bíblia, seja através de uma oração, seja através de uma música. Começa a te conhecer, começa a te autoanalisar, ver o que você tem que mudar na sua vida para que você consiga os teus resultados, né? Buscar o teu bem-estar, para que o teu emocional esteja bem, para que você possa buscar os teus outros objetivos. E o segundo hábito que eu incluí na minha vida, que foi depois que eu comecei de ler a Bíblia, que eu vi que era importante, é o hábito de agradecer. Não apenas agradecer pelas coisas boas da vida, mas agradecer por tudo, pelas pequenas coisas, pelas coisas simples, até mesmo pelas coisas ruins. Bater o carro, não ficar reclamando, bati o carro, agora eu vou ter essa despesa, essa dívida, não. Agradeça pela sua vida, porque não aconteceu nada de grave com você. Então, até das coisas ruins, você pode agradecer. Agradecer o teu alimento do dia a dia. Quantos milhões de pessoas pelo mundo não têm o que comer, não têm onde morar, não têm uma expectativa de vida, estão doentes em cima de uma cama no hospital, em fase terminal. Agradeça por tudo. Comece a ter esse hábito de agradecer, pelas simples coisas da tua vida, que se você agradecer pelo mínimo, eu te garanto que o máximo ele vai chegar na tua vida. Porque agradecer é uma forma de oração, é uma forma de você estar conversando com Deus, é uma forma de você chegar até Ele. Então comece a agradecer por tudo na sua vida, tudo. Não deixe que nada passe pela sua vida sem que você agradeça, para que você possa entender que a vida é uma graça que Deus nos deu. A maior dádiva que Deus nos deu foi a nossa vida. E é através dela, de nós termos a preocupação de cuidar dessa vida, de usar ela da melhor forma possível para que a gente possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa oferecer o nosso melhor para outras pessoas,
que é a forma de agradecer a Deus, né? Para Ele ter nos dado a vida, para Ele ter nos dado os meios de sobrevivência. Porque os meios estão aí, nesse mundo afora. Você só tem que ir lá buscar. E às vezes a gente acha que a gente não merece, que a gente não pode. Nós podemos e nós merecemos sim. Nós só temos que encontrar os meios de chegar até esses recursos, né? Que Deus deixou pra gente, para que a gente possa usufruir, para que a gente possa nos tornar cada vez melhor. E o terceiro hábito, esse eu excluí temporariamente da minha vida, foi as redes sociais. O que acontecia comigo? Ao acordar, eu pegava o meu celular e ficava ali, tipo 1 hora mais ou menos, consumindo a vida de outras pessoas. E nós sabemos que o que é postado ali nas redes sociais são só felicidade, só coisas boas. E a gente sabe que a vida não é só isso. A vida tem os momentos bons e os momentos desafiadores. E esses momentos desafiadores eles não são postados nas redes sociais. E você acaba se deprimindo, você acaba se retraindo, achando que a tua vida não tá boa, que só coisas ruins acontecem na tua vida, que você não tá realizada profissionalmente, que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa esposa. E você fica se comparando ali nas redes sociais. E você fica consumindo perdendo aquele tempo ali, consumindo aqueles conteúdos que não vão te levar a lugar nenhum. E já fazem mais ou menos 6 meses que não só eu, mas o meu marido e meu filho, nós estamos sem redes sociais, porque nós entendemos que a rede social ela não estava agregando a nossa vida, que ela estava nos distanciando um dos outros. E para que pudesse acontecer algo pior em nossas vidas, né, nós resolvemos, em conjunto, nós três, ficar temporariamente sem rede social. E quando eu comecei a acordar, pegar a Bíblia para me ler, fazer minhas orações, então aquela 1 hora que eu gastava nas redes sociais, hoje eu estou investindo em fortalecer o meu espírito, em fortalecer o meu emocional e, consequentemente, fortalecer o meu físico, para que eu possa produzir melhor e ser um ser humano melhor. Então, esses 3 hábitos que eu excluí da minha vida, eles só me trouxeram benefício, eles só trouxeram melhoria no meu dia a dia. Me transformaram como mulher, como ser humano, como pessoa, para que eu possa a cada vez mais ser melhor no que eu faço. Cada vez mais eu oferecer o meu melhor para as pessoas que estão ao meu redor ou para alguma pessoa, alguém que chegue, que eu não conheça, mas que eu possa oferecer o meu melhor. Às vezes uma palavra, às vezes uma ajuda, independente do que seja. Eu quero cada vez me transformar em uma pessoa melhor e eu só vou conseguir se eu me autoconhecer, se eu entender que eu tenho um emocional que eu tenho que curar, que eu tenho que buscar meios para que eu possa me transformar cada vez melhor. Quando eu comecei a ler a Bíblia, meu marido não lia a Bíblia. E agora, eu acho que tem uns 3 meses mais ou menos, ele já começou a ler diariamente, já começou a fazer as orações dele. E você me pergunta, e aí, Márcia, isso influenciou uma coisa na vida de vocês como casal, como homem? Sim, com certeza. Ele está se transformando a cada dia uma pessoa melhor, uma pessoa mais passiva, uma pessoa que confia, que tem fé e ele acredita no que ele não está vendo, que algo sempre melhor pode acontecer na vida. E eu nunca falei para ele, você tem que ler a Bíblia porque eu estou lendo também. Não, nunca fiz isso. Um exemplo bom, há 15 anos mais ou menos eu parei de tomar refrigerante. E na sequência ele parou também. Nós ficamos esse tempo todo sem tomar refrigerante. Ele voltou a tomar refrigerante agora, mas em nenhum momento eu falei para ele, nossa, voltou a tomar refrigerante? Você não tinha parado? Por que você fez isso? Ou, você tem que parar de tomar refrigerante. Então nós mulheres, nós temos que parar de querer que nossos parceiros façam o que nós queremos que eles façam. Não, se você quer mudar um hábito, mude por você. Não mude para que ele mude também, não. Se você tiver persistência, tiver comprometimento com aquela mudança de hábito, tiver a disponibilidade de pagar o preço para mudar esse hábito,
Futuramente, com certeza, se ele vê que você está tendo mudanças positivas, ele vai fazer também. Então, não pressione as pessoas que estão ao teu redor para que façam o que você quer fazer. Mude você. É você que quer mudar, é você que não está se sentindo bem. Então, mude você. Pare com isso de estar querendo que outras pessoas façam o que você quer. Em nenhum momento eu obriguei meu filho ou meu marido a agir da mesma forma que eu ajo. Os hábitos, eles criam liberdade pra gente. Eles criam possibilidade, eles criam melhoria. Então, se você consegue identificar que você tem um hábito ruim na sua vida e que você quer mudar para que teus resultados, para que teu comportamento, para que tudo mude ao teu redor, na tua vida, então mude, mulher. Mude esse hábito. Eu te dou os parabéns se você já conseguiu identificar quais são os hábitos que são ruins na tua vida. Muda para que algo novo aconteça na tua vida. E não esquece, mude você. Consequentemente, as pessoas que estão ao teu redor vão ver o teu resultado e vão mudar também. Nos vemos no próximo vídeo.